E Mu-sama é aquele que governa o mundo pelas sombras, o maior inimigo de Joy Boy que até mesmo venceu no passado, e por muito tempo o seu poder foi desconhecido. Porém, finalmente seu verdadeiro poder foi revelado. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e com o capítulo 1122 de One Piece, todas as pistas foram colocadas na mesa, nos mostrando qual o poder de Mu. E nesse vídeo eu vou conectar todas as pistas e mostrar a verdadeira habilidade do governante do mundo, o poder que permite ele sentar no trono vazio. Então você precisa também já ir sentando o dedo no like desse vídeo. E com isso então, vamos agora para o verdadeiro poder de Mu. E Mu-sama é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais misteriosos de One Piece. Até agora ainda nem vimos sua verdadeira aparência, apenas uma silhueta toda escura com apenas seus olhos sendo visíveis. A primeira vez que vemos Imu já foi bem avançado na história, com ele aparecendo no capítulo 906, subindo uma longa escada dentro do castelo de Mary Joyce enquanto carregava a recompensa do Luffy, até chegar em uma sala que se parece mais com uma câmara congelada, contendo ali um enorme chapéu de palha. Porém, ainda não tínhamos contexto nenhum. Quem era aquela pessoa e por que estava dentro do castelo do governo mundial? Mas então, 2 capítulos depois, no 908, finalmente tivemos a resposta para tudo isso. Imu simplesmente sobe em direção ao trono vazio e senta lá com os Gorosei se ajoelhando perante ele e perguntando qual luz eles devem apagar da história desta vez. Imu é o verdadeiro governante supremo do governo mundial, aquele que ocupa o trono vazio e a quem até os 5 anciãos se curvam e servem sem questionar. No entanto, a existência de Mu é mantida em segredo absoluto, dentro do governo e para o mundo de forma geral, para manter a mentira de que não há um governante do mundo. Porém, apesar de descobrirmos tudo isso, muitos segredos e mistérios ainda continuaram, como por exemplo, qual o seu verdadeiro poder? E esta pergunta levou quase 200 capítulos para ter uma pequena demonstração de sua força, mas no capítulo 1085, Imu junto com todos os 5 Gorosei se transformaram em criaturas monstruosas. Imu demonstrou a habilidade de se transformar em uma criatura enorme, bestial, mas vagamente humanoide. Sabo até mesmo disparou uma bola gigante de chamas em Imu e ele simplesmente a consumiu completamente, sem qualquer tipo de dano. Imu também mostrou a capacidade de controlar uma espécie de flecha negra, que se parece muito com uma cauda, e que tem a capacidade de perfurar seus oponentes, forte o suficiente para ferir gravemente até mesmo Sabo, um usuário de Logia, mostrando que Imu, assim como já vimos dos outros Gorosei, também consegue usar o Haki. E então, o capítulo 1122 de One Piece nos deu a pista final, revelando de fato qual o poder do soberano do mundo, Imu-sama. Uma das grandes dúvidas sobre os Gorosei eram se suas formas demoníacas eram poderes vindos de uma Akuma no Mi ou de alguma outra fonte. Tivemos várias pistas um tanto contraditórias, como as suas formas tendo uma linha de fumaça ao redor de seus ombros, que é comum das Akuma no Mi Zoans despertadas. Mas, ao mesmo tempo, na apresentação de seus poderes, diferente de qualquer outra apresentação de Akuma no Mi, foi mencionado apenas o nome do ser em que cada Gorosei se transformou, não dando qualquer detalhe sobre frutas. Porém, com os detalhes do capítulo 1122, fica comprovado que realmente seus poderes não são de frutas. Primeiro que o Gorosei Saturno, ao ser atacado por Luffy e Bonney, acaba caindo no oceano.
e logo em seguida ele se levanta e vai para a terra firme, algo impossível para um usuário de fruta que perde completamente seus poderes ao afundar na água. Já agora, o segundo detalhe é decisivo para provarmos que realmente as formas do Gorosei não são Akuma no Mi Zoans, mas sim um poder do próprio Imu dado a eles. Enquanto enfrentavam o robô antigo Emmet em Egghead, Emmet tira uma carta da manga, um nó contendo a técnica de Haki mais poderosa de Joy Boy do passado, e quando Emmet desfaz o nó, ele libera o Haki monstruoso de Joy Boy, que imediatamente começa a subjugar todos os Gorosei. Suas formas demoníacas são instantaneamente desfeitas, e cada um dos Gorosei de repente some, voltando para o ponto de início antes deles terem sido invocados. Saturno continua em Egghead por já ter sido invocado dali mesmo, e o restante volta para o castelo de Mary Joyce. Mas o que é interessante é que no momento em que o Haki de Joy Boy acerta os Gorosei, eles não parecem sentir nada, porém Imu, de dentro de sua Câmara das Flores, grita de dor, tremendo e com raiva enquanto diz Joy Boy. Imu sentiu o ataque de Haki, mesmo Haki acertando apenas os Gorosei, o que quer dizer que ele está diretamente ligado aos poderes demoníacos dos 5 anciãos, já que assim que o Haki desativou as suas formas, Imu foi afetado, sentindo uma dor agoniante. E chegamos então em um detalhe muito importante de Imu: os olhos que escondem um grande segredo. Ao longo da história, vários personagens já mostraram possuir olhos com íris duplas, e inicialmente não entendemos muito bem o que isso significa, se era apenas estética ou se tinha alguma coisa por trás. Mas ao longo da história, vimos personagens adquirindo esses olhos de repente em momentos específicos, nos mostrando que realmente não se trata apenas de estética, eles possuem algo de especial. No arco de Dressrosa, conhecemos Cavendish, um espadachim que possui uma segunda personalidade que sempre toma conta de seu corpo quando ele adormece. Essa segunda personalidade se chama Hakuba e é extremamente mais forte e habilidoso na espada do que o Cavendish, tendo uma sede de sangue gigantesca e cortando todos que encontram no caminho. Em um momento da batalha, Hakuba toma o controle de Cavendish e estava prestes a atacar a Robin, mas nesse momento, Cavendish começa a lutar pelo seu corpo, com Hakuba e Cavendish assumindo o corpo, os dois ao mesmo tempo, e nesse exato momento, os seus olhos se transformam, ficando com a íris dupla. O que nos mostra que esse olho na verdade simboliza duas personalidades, duas vontades habitando o corpo ao mesmo tempo, por isso duas íris, uma de cada vontade. Podemos entrar mais a fundo no que realmente é a personalidade Hakuba do Cavendish para entender por que outros personagens como Mihawk, por exemplo, também possuem olhos com íris duplas. No capítulo 1033, Kozaburo, um grande ferreiro de Wano, diz que uma espada é criada com apenas um intuito: tirar o máximo de vidas possível, e se ela for forjada com esse objetivo por um bom ferreiro, acaba ganhando uma vontade própria. Uma vontade de cortar e tirar o máximo de vidas possível, o que muitas vezes acaba sendo confundido com maldições, ficando conhecidas como espadas amaldiçoadas, mas na verdade é apenas a espada seguindo seu objetivo primordial: cortar tudo em seu caminho. E quanto maior a qualidade da lâmina, maior a sua vontade assassina. Podemos ver isso, por exemplo, com as Kitetsu, que são espadas de alta qualidade com vontades fortes, ou até mesmo com o Ema, que está com Zoro atualmente. E se usarmos essa definição dada por Kozaburo, não é difícil descobrir que o Hakuba, a segunda personalidade de Cavendish, nada mais é do que a pura manifestação da vontade de sua espada. Quando ele desperta, seu único objetivo é cortar o máximo de coisas e pessoas em seu caminho, tendo uma habilidade gigantesca com a lâmina.
Então isso explica por que Mihawk tem os olhos com duas íris. Ele dominou completamente a vontade de sua espada Yoru, tendo no seu corpo ao mesmo tempo a sua própria personalidade e a manifestação da personalidade de sua espada, duas vontades no mesmo corpo. Talvez esse seja o ápice de um espadachim, estar em completa harmonia com os desejos de sua lâmina, absorver a sua personalidade. Usando o exemplo de Cavendish, é apenas quando Cavendish e Hakuba estão juntos ao mesmo tempo que eles estão completos. A habilidade com a lâmina de Hakuba e a consciência de Cavendish para não usar essa habilidade descontroladamente. Big Mom também, quando perdeu o controle em Whole Cake e pegou sua espada Napoleon, teve seus olhos por um instante com íris duplas. Até mesmo Pudding, quando demonstra sua segunda personalidade, é mostrada com olhos com íris duplas. E claro, não podemos esquecer de Zunisha, que tem um papel muito importante para entendermos o real poder de Mu. Zunisha é um elefante gigantesco, comparável em escala a uma ilha. Suas pernas possuem duas articulações e são desproporcionalmente longas, de modo que elas alcançam o fundo do mar, enquanto sua parte superior do corpo fica fora d'água. Zunisha nasceu há 1000 anos no Novo Mundo e se tornou companheiro de Joy Boy naquela época. Porém, há 800 anos atrás, ele cometeu um crime e foi sentenciado a andar pelos mares pela eternidade e somente agir quando fosse ordenado a fazê-lo. Desde então, ele vagou pelo mar do Novo Mundo e viveu por séculos carregando a tribo Mink e as outras formas de vida em Zou. E bom, há 800 anos atrás se trata exatamente do fim do século perdido e da criação do governo mundial, que, como sabemos, também foi quando Joy Boy foi derrotado. Ou seja, o crime que Zunisha cometeu foi o de ter se aliado a Joy Boy, muito semelhante quando ouvimos que os bucaneiros cometeram um crime grave no passado. E esses crimes são na verdade aos olhos do governo mundial, que se tornou a justiça do mundo, e declarou que todos os aliados de Joy Boy são criminosos. Então, com certeza, aquele que condenou Zunisha a vagar eternamente pelos mares foi o governo mundial, ou sendo mais preciso, o próprio Imu. Zunisha tem os olhos com a íris dupla, o que quer dizer que ele tem uma segunda vontade em seu corpo, provavelmente a vontade que o obriga a continuar vagando sem conseguir fazer nada além disso. A forma em elefante de Zunisha pode até mesmo ter sido adquirida por esse poder de Imu, já que nunca vimos nenhum outro elefante dessa espécie no mundo, mesmo sendo confirmado que eles podem viver por mais de 1000 anos. Como vimos, as formas demoníacas dos Gorosei também são poderes do Imu, já que ele sentiu o dano quando as formas foram derrotadas. Isso explica por que eles são imortais nesta forma e até mesmo porque Zunisha é uma criatura tão diferente, porque na verdade ele é uma criatura mítica transformado pelo Imu. Mas com isso descobrimos apenas uma parte dos poderes de Imu. Ele pode transformar pessoas em monstros e criaturas, impondo ou não uma vontade na transformação, mas ainda temos também a sua própria transformação, a forma do diabo. Ao atacar Sabo, Imu o perfurou com o que parecia ser uma cauda pontiaguda negra, muito semelhante à cauda do diabo tradicional representado pelos desenhos antigos, que inclusive foi a inspiração para o Gear 5 do Luffy. Então tudo se conecta. Luffy é o oposto de Imu, e se ele é um deus que ilumina todos, Imu é um demônio que leva todos à escuridão, o próprio diabo. Esta é sua verdadeira forma. O que é muito interessante, porque Akuma no Mi significa frutas do diabo. E como eu já teorizei aqui no canal com vocês, eu acredito que a árvore das Akuma no Mi está em Mary Joyce, mais especificamente dentro da Câmara das Flores, o local onde sempre vemos Imu. E se você quiser ver esse vídeo, é só dar uma olhada no canal. Mas com isso,
todas as peças se encaixam. Os poderes que Imu dá, as transformações que ele faz, realmente são formas de Akuma no Mi Zoans. É por isso que as formas demoníacas dos Gorosei, apesar de não serem Akuma no Mi, ainda assim têm as suas características, como a linha de fumaça ao redor dos ombros. Imu é literalmente o diabo das frutas do diabo, o progenitor das Akuma no Mi, ou pelo menos um poder que as imita. Esse é o grande vilão de One Piece, criando um paralelo gigantesco com Luffy, que vem sendo um paralelo ao Messias, o escolhido para salvar o mundo, mas claro que o seu inimigo é o puro mal. A escuridão em essência não existe, ela é apenas a falta de luz. Por 800 anos, Joy Boy esteve desaparecido, o que permitiu Imu governar. Porém, Joy Boy finalmente voltou. O Deus do Sol está de volta para trazer luz ao mundo de One Piece e assim eliminar de uma vez por todas a escuridão de Imu.